Graça e paz, Igreja da Base, que alegria estar com você, meu irmão. Que o Espírito Santo possa estar aí na sua casa com você essa noite e que hoje o culto possa fazer a diferença na sua vida, que Deus possa estar com você essa noite. Eu vou abrir a Bíblia aqui no Salmo de número 117 e a gente vai fazer uma leitura aqui com você. Já abriu a Bíblia aí? Salmo 117, como só são 2 versos esse salmo, então vou ler com você junto, tá bom? Diz o seguinte, em nome de Jesus: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Meu querido, hoje vai ser um dia especial, é o dia do tratamento do Espírito Santo para a sua vida. E eu queria convidar você para fazer uma oração e entregar as suas expectativas a Ele, para que Ele possa ouvir e atuar com você aí no aconchego do seu lar, tá bom? Você pode fechar o seu olho, você pode orar comigo? Senhor meu Deus, que o Teu nome seja exaltado acima de todos, que só o Senhor seja adorado nessa noite, que só o Senhor faça parte dessa nossa reunião, dessa nossa celebração. Pai querido, que o Teu reino seja estabelecido nesse lugar agora. E por isso, Senhor, nós te pedimos o Teu tratamento individualizado na vida de cada irmão que está nos assistindo essa noite, Senhor. Que a Tua paz e a Tua misericórdia possam ser vistas através da vida dos meus irmãos. Assim como diz o Salmo, que nós possamos louvar, que nós possamos celebrar, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus é o que eu te peço e eu te agradeço, porque eu sei que grandes coisas tem para nós essa noite. Em nome de Jesus, amém. Queria convidar o Ministério de Louvor para adorar ao Senhor com 2 louvores. Estamos aqui tão sedentos de ti, venha ver, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder. Estamos aqui, tão sedentos de ti, venha Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, então vem incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Estamos aqui, tão sedentos de ti, venha Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, então vem incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar.
damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amor. Damos glória, teu é o poder, pra sempre amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Louvor e o mar seguindo bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também entrei, descansarei, eu sei. Louvor e o mar seguindo bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também entrei, descansarei, pois seguro.
gosto também aqui. Descansarei, pois sei que se o trovão e o mar seguindo bem, toda a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também aqui. Descansarei, pois sei que é Deus. Descansarei, pois sei que é Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Cristo Jesus, Deus em cada coração. Nossos irmãos aqui presentes, você que está aí no seu lar, que honra poder entrar na sua casa e levar a palavra de Deus até você, até a sua família, que você cultue aí, dê o melhor culto ao Senhor. Momento de adoração a Ele. Palavra de Deus, se quiser acompanhar, segundo Samuel capítulo 3, o versículo 1 apenas. A mensagem tem como tema o pão sacerdotal. O pão sacerdotal. Vamos aprender aqui com o Senhor nesta noite. Primeiro domingo de janeiro, começando aí o ano, que as bênçãos de Deus caiam também sobre a sua vida. Como disse o Duque, o Senhor faça aqui um tratamento individualizado, né? Gostei muito dessa palavra aí com cada um de nós, tá bom? Assim começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi. Com o tempo, Davi se fortalecia cada vez mais, e a família de Saul foi se enfraquecendo. Até aqui, em nome do Senhor. Bendito Deus, Pai de amor, muito obrigado pelo dom da vida. Estar aqui é uma honra. Estar aqui, ó Pai, em posse dessa palavra que é tua, não minha, é algo maravilhoso. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha alma, me use nesses momentos que vamos estar aqui falando das suas grandezas. E pedimos, ó Pai, que essa palavra vá ao encontro de cada coração, a começar no meu. Abre meus ouvidos, meus olhos espirituais, e que eu possa, Senhor, fazer que essa palavra venha frutificar mudanças na minha vida, venha confrontar a minha vida e produzir fruto do Espírito a cada amanhecer. Louvamos a Ti, ó Pai, louvamos a Ti, ó Filho, louvamos a Ti, ó Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Pois muito bem, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor, nós lemos, fala da história de um sistema religioso, representado por Saul, que rejeita aqueles que desejam a Deus mais que tudo. E nós vamos falar também de Davi, que busca a orientação de Deus, que ama ao Senhor acima de todas as coisas e quer ter experiências com Deus. Saul não queria crescer, nem deixava Davi crescer. É interessante isso, né? Ele tinha medo do seu lugar ser tomado. A Bíblia registra que Davi entrou em cena quando Samuel foi até sua casa e ungiu como o rei de Israel. Naquele tempo Saul já era o rei, porém Deus o havia rejeitado. Olha que coisa terrível, ser rejeitado por Deus é algo muito
pesado, muito duro, não é verdade? Ele tinha um coração, ele não tinha um coração disposto a obedecer. Ele tinha um coração firmado naquilo que o status lhe proporcionava. E nós vamos ver algumas diferenças importantes entre os dois. Um detalhe a destacar, que Deus falou a Samuel para encher o seu vaso de azeite e ungir Saul como rei. Vocês lembram da história que o Senhor já tinha advertido, olha, vocês estão pedindo um rei, mas esse rei vai fazer dos seus filhos escravos, ele vai aumentar os impostos, mas o coração do povo já não voltava mais atrás. O povo queria um rei, porque as outras nações tinham rei, à frente da batalha, à frente do movimento político. Então, Deus como rei, Deus se sentiu um pouco chateado, entristecido. Tá bom, já que o povo quer um rei, aí ele mandou Samuel, olha, vamos dar um rei ao povo então. E aí Samuel, ele foi ungir a Saul, assim como ele ungiu a Davi também. Deus disse a Samuel, enche um chifre de azeite e vai ungir Davi, no capítulo 16 de 1 Samuel. Essa é uma diferença muito importante. Por quê? Saul foi ungido com algo feito pelas mãos do homem. Um vaso de azeite é algo que a mão do homem fez. Mas Davi, ele foi ungido por um azeite que estava dentro de um chifre. E só o único que pode fazer um chifre é Deus. O ser humano não consegue fazer um chifre de um animal, mas Deus consegue. Começa aí, talvez é uma bobagem, mas a gente vai ver daqui no decorrer da mensagem que há uma grande diferença nisso tudo, dessa história, como assim começa. Você vai acompanhar aí. Então, essa diferença entre as unções é que Saul era uma escolha do povo. E existem muitos hoje que são ungidos por homens, enquanto outros são ungidos por Deus. Lucas 4,18, Jesus entra na sinagoga e lê, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e dar restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos no Senhor. Às vezes, na leitura rápida da Bíblia, nós deixamos de atentar para alguns segredos importantíssimos, algumas revelações que o Senhor tem para nós. Mas a única forma de alguém ser ungido, era necessário que um sumo sacerdote derramasse azeite sobre sua cabeça. Noutras palavras, Jesus está dizendo, foi Deus quem me ungiu. Olha que coisa tremenda. Foi Deus que ungiu você? Eu pergunto nessa noite. O apóstolo Paulo tem Gálatas 1,12. Ele diz assim, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Havia uma briga entre as pessoas em querer saber e questionar o apostolado de Paulo. E Paulo muitas vezes falava, olha, eu não recebi de homens não, o Senhor se revelou a mim, quem me ungiu o apóstolo foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda, que coisa gloriosa. E nós vemos que Saul, ele não fora um mau rei em tudo, mas ele foi escolha humana, e às vezes nós escolhemos errado, às vezes nós erramos na nossa escolha em colocar as pessoas para trabalhar no lugar certo. Estava falando uns dias atrás eu não me lembro agora, com o irmão ou a irmã, que é muito difícil essa habilidade da liderança, colocar as pessoas no lugar certo. Mas o Senhor, Ele pode nos ungir, o Senhor pode nos abençoar para colocar assim aquela ferramenta no lugar certo. E Saul não era uma ferramenta feita por Deus e ser colocado por Deus no meio do povo.
a outra diferença que se percebe entre Saul e Davi. A Bíblia diz que durante 40 anos o reinado de Saul, ele nunca se interessou em buscar a Arca da Aliança. Ele reinou por 40 anos e nunca teve um interesse em buscar a Arca de volta, em estar perto da Arca. E a Arca, você sabe muito bem, que ela representa a presença de Deus. E o reinado de Saul representava uma perspectiva de outras coisas. Mas Davi, ele sempre esteve buscando a presença de Deus. Depois de um bom tempo que ele se tornou rei, uma das primeiras coisas que ele quis fazer foi trazer a arca para Jerusalém. A arca que representava a presença de Deus através da sua lei, as tábuas. Havia também o vaso de maná, que significava a provisão de Deus, e a vara de Arão, que floresceu no deserto, que era um alerta à rebeldia do povo. O que nós podemos tirar dessas diferenças? Que nós devemos querer sempre a presença de Deus mais que tudo na nossa vida. Ter um coração adorador, um coração que ama a Deus sobre todas as coisas. O quadro é o seguinte: a rejeição que Davi tem sobre Saul, a família de Saul tinha sobre Davi, melhor dizendo. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E Saul estava obcecado para matá-lo. Davi tentou permanecer fiel na casa de Saul, mas ele foi rejeitado e mandado embora. Como é ruim, irmãos, nós sermos desprezados, nós sermos rejeitados. Todo ser humano, ele busca uma aceitação, ele busca um lugar ao sol, ele busca em qualquer meio, ele ser bem recebido, ele busca ser aceito. Todo ser humano tem esse desejo. E Davi nada fez para ser expulso da presença da casa de Saul. Mas às vezes, só o fato de nós existirmos já incomoda as pessoas. Às vezes o fato da nossa alegria, da nossa predisposição em servir ao Senhor, já incomoda aos outros. Em Samuel, 1 Samuel 21, do 1 ao 6 é dito: então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me ordem e me disse: ninguém saiba que te envio, e que te incubo quanto aos meus homens, combinei que me encontrasse em tal lugar. Agora que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstivessem das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio em campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhes, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro senão os pães da proposição, que se tiraram diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Esse pão era o pão da proposição, que simbolizava também a presença de Deus. E Davi, veja bem, ele mente de novo, né? Ele estava ali fugido, ele não estava numa missão. É interessante como Deus não gosta que nós mintamos, mas quando nós nos quebrantamos verdadeiramente, quando nós queremos algo com Deus, mesmo o Senhor, Ele entende nós, Ele nos perdoa e Ele restaura. Deseja a unção de Deus, senão será apenas um cantar, será apenas um pregar, entregar o dízimo e continuar vivendo pelo sistema. Davi aqui, ele quebra o sistema religioso, porque ele estava com fome, e talvez era uma fome de morte. Não é uma fome comum que você fala: não, espera aí que eu vou fazer alguma coisa. Não, eles estavam com muita fome. Algumas pessoas servem a Jesus por medo de um castigo, são obedientes por medo de perder suas bênçãos.
por medo de perder o cuidado de Deus. Isso tudo é sistema, igreja. Lembrem-se do filho mais velho da parábola do filho pródigo. Ele obedecia sem honra. Ele não obedecia honrando. Ele obedecia pensando na fortuna. Ele obedecia pensando no seu bem-estar. Deus está vendo sua vida. A rejeição, o desprezo que muitas vezes alguns estão fazendo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Davi e Nob. Esse é um nome estranho para uma cidade, Nob. Mas o nome Nob em hebraico significa lugar alto. Então, quando Davi foi expulso da casa de Saul, ele foi para o lugar mais alto, ele foi para Nob. Davi, ele não queria o pão comum, ele queria o pão da presença de Deus, ele queria as coisas espirituais, ele não compreendia tudo o que estava acontecendo. Você que já foi rejeitado entende, você que já foi humilhado sabe o quanto é doloroso. Ele não entendia o porquê daquilo. Mas por isso, na Bíblia que está escrito, por nossa causa, diz as Escrituras, pois tudo quanto outrora fora escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Assim Davi veio para Nob, da casa de Saul para um lugar alto. Ele nunca teria vindo a esse lugar, a menos que tivesse sido mandado embora da casa de Saul. Às vezes o Senhor vai nos tirar da zona de conforto. Às vezes o Senhor vai nos tirar de lugares que nós achávamos que era maravilhoso. Mas o Senhor vai fazer isso para que a nossa vida tome um rumo espiritual, para que a nossa vida tome uma direção dirigida por Deus. Às vezes a vida está até boa. De repente acontece algo que mexe com a nossa vida por completo, uma moradia, um trabalho, uma posição ministerial, vai mexer mesmo na nossa vida, assim como mexeu na vida de Davi. Mas Davi, com tudo isso que aconteceu, mesmo ele sendo mentiroso, é um homem falho, mas é o único homem da Bíblia que Deus fala que era um homem segundo ao coração dele. Isso é um mistério, né? Isso é um mistério, é o que o Senhor escolheu. Aimeleque é um nome hebraico que significa meu irmão é rei. Dessa maneira, Davi foi para um lugar mais alto, aonde o seu irmão era rei. Então ele perguntou ao sacerdote, você tem aí algum pão? Aimeleque respondeu, não tenho pão comum, eu só tenho o pão sacerdotal. Daí o tema da mensagem. Eu quero que você seja desafiado a sair do sistema religioso. Você não pode vir mais para a igreja porque é um costume. Você não pode mais cantar porque você está na escala. Você precisa fazer tudo isso comendo o pão da vida. Davi lhe disse, dá-me pão. E pela primeira vez na história de Israel e pela primeira vez na vida de Davi, ele estava num lugar alto, onde o seu irmão era rei, e ele estava prestes a experimentar algo que nunca experimentara antes. Você está preparado para experimentar algo que nunca experimentou antes na sua vida? Você está pronto para experimentar Deus de uma forma como nunca você viveu, nunca experimentou? Toda a sua vida ele só comera pão comum. Entretanto, agora experimentar o pão sacerdotal, o pão da proposição, que em hebraico significa o pão das faces, o pão da face de Deus. Olha que coisa linda. Você precisa estar preparado, estar buscando estar na face de Deus. Comer o pão, o Senhor disse, olha, os vossos pais comeram pão no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu dos céus, aleluia. Eu sou esse pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Você não pode ser sacerdote, mas Deus te dá o maná a cada dia. Deus prepara para você um banquete na presença dos seus inimigos.
Talvez o Senhor não tenha o sacerdócio para você, mas Ele tem o pão das faces. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Davi e a espada de Golias. Davi perguntou a Aimeleque: não tens aqui à mão uma lança, uma espada? Olha só que espada que estava lá, irmãos. Aimeleque respondeu: eu tenho apenas uma espada, a espada de Golias. Olha, tanta espada, tanto arsenal podia ter ali, mas aí ele fala: olha, eu só tenho uma espada, a espada de Golias. Era a maior espada na terra, a espada de um gigante. Assim, esse era o quadro tremendamente profético daqueles que não se encaixam num sistema religioso e querem chegar no lugar mais alto. Não estou falando de pessoas especiais ou privilegiadas, de pessoas melhores que outras, mas nós sabemos que as pessoas têm paixões, desejos e motivações diferentes. Mas se a sua motivação for os céus, se a sua motivação for por coisas espirituais, o Senhor vai te dando, o Senhor vai te agregando, o Senhor vai te fazendo crescer em meio aos seus irmãos. O Senhor faz isso, o Senhor exalta o humilhado. Portanto, a mensagem aqui é simples, é a seguinte: Davi não conseguia se encaixar no sistema de Saul. E foi rejeitado por esse sistema. E essa rejeição o levou a ele num lugar mais alto, estar na presença do seu irmão que é rei, e pela primeira vez ele experimentou o pão sacerdotal. Talvez você está se preparando para o pão sacerdotal. Talvez você nunca pensou nisso, está comendo pão comum, o pão do dia a dia, o pão da hora do culto, o pão da hora do louvor, a direção. Eu já sei mais ou menos o que vai acontecer. Se liga, o Senhor é esse pão vivo, o Senhor quer trazer experiências sobrenaturais para a sua vida. Existem milhões de cristãos que têm vivido toda a sua vida somente à base do pão comum. Nada além de uma pregação aos fins de semana, nada além que um culto de oração no meio da semana, mas todavia existe algo mais alto, existe algo transformador, que é esse pão sacerdotal. Eu posso afirmar que quando Davi provou daquele pão, ele perdeu o apetite por pão comum. Quando você se sentar à mesa do rei, quando você provar o pão vivo que desceu dos céus, nunca mais você entra em sistema religioso nenhum. Você nunca mais vai estar seguindo a Jesus por sombra, por comodidade, por costume, mas você vai querer se alimentar do Senhor Jesus Cristo. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, diz a palavra de Deus. Uma vez que você é marcado pelo pão sacerdotal, pelo pão das faces, uma vez que você está diante da face de Deus, você não pode voltar ao sistema religioso. Deus colocou uma espada na mão de Davi. Perceba que Davi ganhara aquela espada quando ele matou Golias. Ele merecia aquela espada, porém ele não estava preparado para tê-la, porque ele não podia ter uma grande espada num lugar baixo. Ele não podia receber aquela espada vivendo num sistema religioso. Deus reservou a espada de Golias para quando Davi chegasse à presença de Deus. Tem coisa que você já venceu, mas o Senhor vai te dar o despojo a hora que você estiver na presença do Rei. A hora que você estiver face a face com o Senhor. Creio que você pode ver o que aconteceu nesse exemplo e como isso se aplica à sua vida. Um Davi rejeitado, perdeu amigos, foi criticado, foi rotulado como rebelde, viveu como fugitivo e teve que se esconder para salvar a sua vida. Se fingiu até de louco numa caverna. Olha só o que ele passou, mas contudo na ótica de Deus. Deus preparou um lugar do encontro com Davi. Deus tem um encontro contigo nessa noite. Deus tem um encontro comigo, aonde Ele está preparando grandes coisas, aonde Ele está preparando grandes momentos. Então Deus está preparando você. Ele vai colocar uma espada na sua mão para você guerrear. A mesma espada que pertenceu ao gigante que ele matou, Golias, pode ter uma representatividade de uma espada onde você derrubou muitos gigantes, aonde você lutou demais, aonde o Senhor te libertou. E foi Davi, não Saul,
que trouxe a arca para Jerusalém. E foi Davi e não Saul que unificou Judá e Israel. Ele juntou os dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reinado de Davi é chamado de os anos dourados pela teologia na história de Israel. Foram os anos dourados da história daquela nação, mas tudo começou com um jovem apaixonado por Deus. Eu não gosto muito do termo apaixonado, que paixão termina, né? Mas um jovem que estava amando ao Senhor, buscando as coisas espirituais. Eu já estou aqui indo para os finalmente, a banda pode vir para cá. Começou no coração de um jovenzinho, que ouviu Israel sendo insultado, e ele pegou e falou: quem é tu para insultar o exército do Deus vivo? Ele não tinha uma ambição pelos prêmios, mas ele tinha uma ambição espiritual. Ele não tinha uma ambição política, mas ele queria as coisas de Deus. Jesus também foi rejeitado para que eu e você pudesse ser aceito. Ele foi rejeitado para que eu e você fosse qualificado. Existe um sacerdote no Novo Testamento que o leva a comer o pão da face, o pão sacerdotal. Ele leva a ter a espada do sacerdote, a viver num lugar alto. Portanto, anime-se. Hoje, fique feliz, porque Jesus está tocando na sua vida. Deus está tocando na minha vida. Ele quer que nós venhamos comer desse pão vivo que desceu do céu. Seja bem-vindo você à cidade de Nob. Seja bem-vindo à casa de Aimeleque. Nós lhe convidamos a juntar-se à mesa com o rei. Se você quiser comer ainda do pão do sistema, fique à vontade. Mas quando você comer o pão sacerdotal, do pão vivo que desceu, você não vai querer outro pão. Você não vai ter apetite por outras coisas. Não tenha medo. Assim como Davi foi ungido por Deus, você foi ungido por Deus. Você foi ungido para ser vencedor. Você foi ungido para estar à mesa com o rei. Desfrute do pão sacerdotal. Desfrute da presença de Jesus. E assim como os inimigos iam se enfraquecendo, diz aqui que a casa de Davi ia se fortalecendo cada vez mais. Você é descendência de Deus. Você é servo, é serva do Altíssimo. E que o Senhor te dê o seu pão a cada dia. Que Ele te dê a sua presença a cada momento, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Eu vou passar a fala agora a equipe do louvor, que vai estar aqui entregando um louvor. Depois a diaconisa Leni estará orando pela oferta e nós encerraremos esse culto de adoração ao Senhor. Tá bom? Desfrute mesmo, coma desse pão todo dia, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Vamos adorar esse Deus maravilhoso, porque Ele tem promessas para nós, Ele é o nosso Deus, nosso Salvador. Então vamos, que você possa realmente pensar na letra desse louvor e adorar a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma. Amém? As maravilhas
de louvores ao Rei. Montanhas se prostram, os mares ao sol de teu nome. Alegre te louvo por teu grande jeito. Sempre te amarei, incomparáveis promessas do Senhor. Meu Jesus, todos os dias eu louvarei as maravilhas de Ele é nosso consolo, refúgio força, Senhor. Todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Adore ao Senhor toda a terra, cantarei, poder, majestade, louvor. Montanhas se prostram e os mares ao sol de teu nome. Alegre te louvo por teu grande feito. Uma vez estarei, sempre te amarei, incomparáveis promessas do Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem aos mares, ao sol de teu nome. Alegre te louvo por teu grande jeito. Uma vez estarei, sempre te amarei, incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Eu vou ler um texto na palavra de Deus que diz, no Salmo 20, o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome de Deus de Jacó te proteja.
do seu santuário te envia socorro e te sustenta desde Sião. Lembra-se de todas as tuas ofertas e aceita teus sacrifícios. Concede-te o desejo do teu coração e realize todos os seus planos. Veja quantas bênçãos o Senhor tem, e é um momento de nós ofertarmos. Assim como Deus é generoso, nós também devemos ser generosos com as nossas ofertas. Curvemos as nossas cabeças, nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque antes de nós darmos, o Senhor nos deu, nos ajudou, nos ofereceu a vida eterna e nos ganhou, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem abençoado a nossa vida, meu Deus, e tem trazido o sustento. Todos os dias temos os alimentos na nossa casa, meu Deus. Nós podemos dormir noites de sono, porque o Senhor abençoa, Senhor Deus. Recebe, Senhor, a nossa oferta, meu Deus, que é muito pouco em vista do que o Senhor tem dado a nós, Senhor Jesus. E eu quero pedir também, Senhor, para aqueles que vão administrar essa oferta, que o façam com sabedoria, meu Deus. E eu já te agradeço por tudo. Te peço em o nome santo de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, encerrando aqui mais um culto, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Junte aí com a sua família e agradeça ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito. Bendito Deus, Pai de amor, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Oramos pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, ó Deus bendito, que estão perto, aqueles que estão longe, alguns ainda estão em viagem. Abençoa o retorno deles, Senhor. Abençoa que a estrada, tudo esteja tranquilo, ó Pai. Leva, assim como o Senhor levou com mão forte, traga-os também com a mão forte e poderosa, Senhor. Agradecemos por poder prestar mais esse culto de adoração a Ti. E visita aí, Pai, agora cada lar, cada irmão, cada irmã na sua necessidade. E os abençoa mesmo, Pai. Nós cremos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós somos muito justos, que foram justificados no sangue do Cordeiro. Por isso, Senhor, aquele que precisa de cura, derrama a tua cura. Aquele que precisa de uma resposta, dá a resposta. Aquele que precisa, Pai, de um ânimo, um consolo, o Senhor é Deus, ó Pai, para fazer nova todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, que cada um tenha uma semana abençoada e dirigida pelo Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos e cremos no nome de Jesus. E assim nós vamos despedir o Teu povo, dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno e infinito amor de Deus o Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Tenha uma linda semana em nome de Jesus. Um forte abraço.